Shalom a todos. Hoje nós temos uma proposta de um shiur, sobre a semana, da crucificação e morte de Yeshua, basicamente aí para fazermos uma contextualização, que é uma data que apresenta algumas controvérsias, principalmente dentro da visão do cristianismo, principalmente apregoada ali pelo catolicismo romano, que tem a data da sua crucificação e morte na sexta-feira. Dessa forma, dentro do calendário católico, o feriado da Sexta-feira Santa, ele é apresentado aí para todos os cristãos, de forma global, para toda a igreja, para assim seguir como um dia santo a ser guardado aí em relação ao acontecimento da crucificação e morte de Jesus, isso dentro da concepção cristã. Então, a ideia que nós temos aqui é apresentar um ponto, um estudo, um shiur, voltando aos fatos, contexto da época, calendário, estudos da sociedade, como estava organizada, o ambiente que circundava ali o judaísmo do Segundo Templo, e essa ideia ela vem exatamente para trazer uma luz sobre exatamente essa questão, onde nós poderemos aqui fazer uma avaliação baseado em contexto histórico, arqueológico, o contexto cultural das escrituras, para que nós possamos atingir o objetivo aqui de trazer uma visão judaica acerca deste episódio, deste evento que aconteceu por volta de 2000 anos atrás, na terra de Israel, que é a data que marca aí a Páscoa dos cristãos. Então, nós temos aqui a tabuleta, que foi colocada no madeiro, com as inscrições em hebraico, em grego e em latim, idioma do povo romano. A primeira característica que sobressai na inscrição em hebraico, que está no topo da tabuleta, Yeshua Hanotseri o Melech HaYehudim, nós temos aqui na palavra Yeshua um Yud, na palavra Hanotseri, ou seja, o Nazareno, nós temos a inicial letra Rei, o Melech, que significa aqui o rei, no caso, HaYehudim, dos judeus, Yeshua Hanotseri, rei dos judeus. Então nós temos aqui o Yud, nós temos um Rei, nós temos um Vav e nós temos um Rei. Se juntarmos essas quatro letras, nós teremos ali o tetragrama, aquele nome que corresponde ao nome do nosso Deus, ao nome do Eterno. Essa é uma característica bastante interessante, porque ela traz aqui na frase uma assinatura daquele que colocou o seu filho dentro de uma situação para que ele pudesse ser o salvador, o remidor de toda a humanidade. E o próprio Eterno assina esta ação, conforme está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, passe dessa vida para a vida eterna. Então, eu inicio o shiur aí, o ensino, com esta pergunta, qual o dia da morte de Yeshua, E nós temos aqui uma proposta de fazer uma avaliação dos acontecimentos de acordo com o que nós temos de relatos históricos, através da Bíblia, os relatos das Bessorot, ou as Boas Novas, aquele que é conhecido aí como o Novo Testamento, que nós, assim, judeus, intitulamos como a Brit Hadashah, ou Aliança Renovada, Os evangelhos sinóticos são as Bessorot, ou seja, as Boas Novas. Então vamos lá, eu sou o Urush Vicente, da Beit Midrash Israel, sediado aqui em Cuiabá, e nós temos aí uma oportunidade de trazer uma luz sobre esse entendimento desse período. Nós temos aí, texto e contexto. Utilizaremos aqui essas referências: Gênesis 1:5,
Gênesis 2:2, Levítico 23, capítulo que trata aí das Moedim, ou as festas, como nós conhecemos, encontros marcados do Eterno, Marcos 14:13, João 18, do 26 até o 28, João capítulo 19, 31, Mateus 12, do 38 ao 40, Mateus 27, do 57 ao 60, e Oséias, capítulo de número 6, versículo 2. Fiz questão de deixar aqui de cor diferente, tanto Mateus, capítulo 12, como Oséias, capítulo 6, porque são dois textos que trazem o contexto profético da morte do unigênito do Pai, né? Mateus vai falar sobre o sinal de Ioná, no caso é o sinal de Jonas. Nós vamos discorrer um pouquinho acerca das palavras que o próprio Yeshua falou que aconteceria, deveria acontecer o sinal de Jonas, e Oséias, dentro das vozes dos profetas, anunciando aí como se daria a morte e a ressurreição do Messias da casa de Israel. Então, nós temos que partir assim da seguinte premissa, são os conceitos básicos, né? Conceito básico, principalmente acerca da palavra ou acerca daquilo que se sabe do que significa Shabat. Shabat, em tradução livre, aí nós temos como descanso, ou seja, quando se cessam os trabalhos. Nós temos o descanso, o dia semanal, que é o 7º dia da criação, conforme nós veremos em Gênesis capítulo 2:2. E nós temos o Shabat, que é o descanso solene baseado nas Moedim do Eterno, ou seja, encontros marcados, as festividades. Essas festividades, elas têm como características de iniciarem com dias de descansos, né? Principalmente a festa de Pessa, né? A Páscoa, como nós conhecemos, ela está unida, interligada à Páscoa, à festa de Hag Hamatzot, que são os pães ázimos, e durante 7 dias existe ali a questão da proibição da ingestão do fermento, ou seja, o fermento deve ser evitado, fermento físico, né, fazendo aqui uma alusão do fermento espiritual, que representa o pecado que deve ser tirado da vida dos seus filhos. Então nós temos o Shabat em duas concepções, quando trazemos a Escritura Sagrada à luz dos textos originais. Nós temos o 7º dia da semana e nós temos os encontros ou as Moedim do Eterno. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos a questão do calendário, né? 2000 anos atrás, a terra de Israel estava sob jugo, né? Dominação romana, e eu coloquei esse asterisco aqui dentro da palavra do calendário judaico, porque é comprovado, através de estudos arqueológicos, que existiam divergências entre os grupos, né, judaicos que aguardavam a promessa messiânica dessa redenção, né? Então, pela questão ali de uma conduta, né, de uma certa forma corrupta daqueles que lideravam o templo, outros grupos acabaram de se amoldar ao período, tentando fugir essa questão do ambiente corrompido que havia no segundo templo. Então nós temos aqui os grupos de judeus existentes no ambiente do judaísmo do segundo templo, temos as profecias relacionadas à morte do Mashiach, né? Traduz aqui como Messias, né? Em linguagem latina, grega, vai estar lá o Cristo, né? Mas nós preferimos usar a nomenclatura judaica. O sinal de Ioná, que é profeta Jonas, Oséias, Oshea, né, no seu nome hebreu, capítulo de número 6, versículo número 2, e tem um dado, né, que é um achado arqueológico aqui do ano 2000, a visão de Gabriel. Na realidade é uma pedra, aproximadamente 1 metro de altura, onde nós temos ali inscrições, e dentro dessas inscrições nós temos aí a visão do anjo Gabriel dando uma ordem para o Messias. Isso aí também é um dado importante para que seja avaliado de acordo com o contexto, né, da situação da crucificação e morte pelos períodos que foram ali designados para permanecer no sepulcro. Então nós temos que fazer essa conceituação básica para que, ao analisarmos os textos, ou seja, quando nós formos para a leitura dos versículos, nós vamos ter ali a ideia exatamente o texto dentro do seu contexto naquele período, para que a gente possa chegar no entendimento acerca deste período que está sendo retratado. E nós temos aí
os textos, ou seja, sempre procurando as fontes primárias, né? Nós temos aqui o primeiro texto, a parte de cima, Gênesis capítulo 1, 5, né? Vaikra Elohim laor yom ve lahoshed kara laila ve vayehi, né? Erev vayehi boker yom had. Ou seja, e chamou o Eterno, né? E chamou, Vaikra, e chamou Elohim, o Eterno, a luz, dia, e a escuridão, de la Rocher, chamou Laila, noite. E houve, né? Vayehi, tarde, e houve, Vayehi, boker, manhã, primeiro dia. Então daqui o primeiro ponto, né? Que é exatamente como que funciona a contagem dos dias, quando se inicia, quando termina um dia dentro da cronologia bíblica, que era utilizado como parâmetro nesse contexto do judaísmo do Segundo Templo, desde a época, né, que Moshe, recebe ali as tábuas da lei com as orientações de como os filhos de Israel deveriam proceder. Então, verifica-se que o dia ele tem início com a tarde, baseado no versículo de Gênesis capítulo 1, 5, e foi tarde e manhã, ou seja, às 18 horas, né, inicia-se um novo dia dentro da contagem bíblica, e os judeus utilizavam isso como um parâmetro, né, até os dias de hoje é utilizado como um parâmetro para iniciar o calendário, no caso o calendário bíblico, não o calendário civil, né, que é o calendário gregoriano, é utilizado só para fins de negócios, e o calendário bíblico, o calendário dessa contagem de Gênesis, eles é utilizado para a contagem da cronologia do ano litúrgico judaico, né? Início de dias, término de dias. Então Israel se baseia por este calendário para tocar a sua vida litúrgica. Então nós temos aí Gênesis 2:2, né? Ora, havendo Deus completado o sétimo dia, toda a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a sua obra. Ou seja, Vaishbot Bayom Hashvi'i, o Eterno descansou no sétimo dia. Ou seja, o que ele criou no sétimo dia? Quando você lê ali os primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 de Bereshit, Gênesis, você tem exatamente ali a ideia, os atos da criação. E o sétimo dia foi o dia que o Eterno descansou, mas o Eterno é Espírito, ele não descansa. Porque aqui, no início das Sagradas Escrituras, o Eterno está criando o descanso. O descanso para quê? Ou o descanso para quem? O descanso para as suas criaturas, ou seja, para o homem que tinha sido criado no sexto dia. Então, no sétimo dia é criado o descanso, ou seja, a interrupção, né? A palavra Shabbat, né? Shin Bet Tav, ela vem do vocábulo, né? Leshevet, que significa sentar-se, ou seja, parar. Quem senta para descansar. Então, daqui vem-se a ideia de que o Shabat, a expressão Shabat, ele não está designando única e exclusivamente a questão do sétimo dia da semana. Ele está designando também o momento de parar. Parar para quê? Para celebrar o nome do Eterno. Conforme se vê aqui em Levítico 23, capítulo de número 23, versículo 24, né? Daber el Bnei Israel, e falou aos filhos de Israel, Lemor, dizendo, Bahoshe, ou seja, no mês Hashvi'i, no sétimo, Behad Lachodesh, ou seja, no primeiro dia, Erie Lachem, será para vós Shabbaton, ou seja, descanso, será para vós encontro solene. Zikaron Teruah, a festa aqui do toque do shofar, ou o toque da trombeta. Mikra Kodesh, ou seja, descanso solene, dia santo. Então, todo referencial aqui, né, nós temos que nos reportarmos às fontes primárias para que depois, né, ao chegar no contexto ali, terra de Israel, né, já com o aparecimento, o surgimento, né, de Mashiach, ali virando, né, a questão do ano 1 a seguir, nós temos ali que entender toda essa contextualização dos atos e fatos, de tudo aquilo que o povo de Israel já vinha na sua trajetória aguardando a promessa, ou seja, o advento do Messias, e agora utilizar esses conceitos para que nós possamos fazer a análise do Novo Testamento, assim chamado, a Brit Hadashah, de acordo com o contexto original das Sagradas Escrituras, né? Conforme o próprio
Rabino Shaul, ou apóstolo Paulo, como a grande maioria de vocês no mundo cristão conhece, no capítulo 3 de Romanos, né, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, né, qual a importância do judeu ou qual a importância da circuncisão. E ele mesmo responde, muita, sobre todos os aspectos, porque a eles foram revelados os oráculos divinos. Então, temos que nos deter ou dar atenção àquilo que os nossos irmãos erudim têm para nos ensinar acerca das Sagradas Escrituras no seu contexto. Então nós temos aí o ambiente do primeiro século, nós tínhamos aí, dentro daquela conceituação, né, conceitos básicos, nós precisamos saber e entender, né? Nós tínhamos aí praticamente 3 grupos, né, principais, que eram, né, reputados como grupos religiosos que aguardavam a esperança da redenção messiânica, né? Estavam nessa esperança. Os saduceus, Saduquim, né? Esses judeus são descendentes dos Hasmoneus, né, que em grande parte compravam seus títulos para oficiarem no Santo Templo. Muitos não eram nem sequer descendentes da tribo de Levi, mas era a casta, ou era ali a parcela, né, daqueles que comandavam o templo, ou seja, eles eram reputados como homens perversos, como homens corruptos, tinham uma parcialidade com os romanos, e isso inflamava os outros grupos, né, principalmente também os cidadãos comuns. Nós temos aí os Perushim, ou fariseus, que era um grupo antagônico em oposição aos saduceus. Nós lemos nos relatos do Novo Testamento, assim chamado, né, da Brit Hadashah, que esse grupo ele era inimigo dos saduceus devido às suas crenças e também devido à postura. Então os fariseus são eles que iniciam, né, o ambiente sinagogal para começar a ensinar as pessoas como se relacionar com o Eterno, como fazer as suas tefilot, as suas orações, as suas tzedakah, como se comportar, né, diante do seu Deus, interpretando assim as Sagradas Escrituras, já numa visão antagônica à liderança corrompida dos saduceus que lideravam o templo. E nós temos o terceiro grupo, né? Esse grupo ele tem uma fundamental importância, os essênios conhecidos, né? Eram grupos de judeus que eles se reservaram, né, em relação à sua conduta, ou seja, a forma de esperar esse advento do Messias. Eles viviam em primeira mão em um bairro, né, na cidade antiga de Jerusalém. Eles tinham ali as suas habitações ali perto do Monte Moriá, onde nós veremos mais adiante em algumas referências, principalmente onde Yeshua celebra o seu último seder, ou seja, o seu jantar de Pêssach com os seus talmidim, os seus discípulos, né? E esse grupo ele tinha uma característica particular aí, que eles se reservaram, né, para a terra do Negev, assim, o sul de Israel, o deserto, onde eles aguardavam aí a promessa da redenção, a restauração da terra de Israel, iniciando exatamente pelo local onde foi a porta de entrada depois da peregrinação dos 40 anos no deserto. E eles tiveram a ideia de confeccionar os rolos, né, escrever manuscritos, cópias dos Sagrados Escritos, colocar esses escritos em jarros. Esses jarros foram acondicionados em cavernas, e depois, né, isso já no ano 1947, foi encontrado ali nas cavernas de Qumran, os achados, né, foi algo estrondoso para a comunidade acadêmica e religiosa, porque as cópias das cópias que existiam, né, tinham chegado até ao nosso tempo, à nossa geração, elas eram de datas do século X, do século V, do século VI, não tinha nada que era anterior. Inclusive, várias conjecturas equivocadas saíram, dizendo que aquilo tinha sido uma produção de judeus, né, que se reuniram ali e começaram a escrever esses escritos, que isso não tinha ligação com o passado. Então, quando se encontra ali os achados de Qumran, né, as cavernas de Qumran, trazem aí os escritos aí datados do século 3, 4, né, antes da era, né, do Messias, ou antes da era comum aí, antes de Cristo, assim pelo calendário gregoriano. De acordo com os achados arqueológicos de Qumran, né, o único ano onde a Páscoa, nós temos que entender aqui a contextualização do calendário judaico, né, e as suas particularidades, né. O único ano onde a Páscoa que era comemorada pelos essênios, ela divergia em relação ao calendário oficial, mas de acordo com pesquisas arqueológicas, foi aí levantado que o ano 30, né, da Era Comum, ele se deu exatamente, o calendário dos essênios, ele bateu exatamente um dia antes do calendário oficial do templo.
E essa é uma informação de extrema relevância para que nós entendamos aqui o contexto desta festa e como se deu a questão da crucificação e da morte de Yeshua. Como é sabido, né, pelas provas arqueológicas, o nascimento de Yeshua não se deu no ano 1, e sim há um tempo antes, que eles contam aqui entre 5 e 3, antes da Era Comum, dá-se ali o seu nascimento. O relato de Marcos, capítulo 14, versículo números 13, nos traz: então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Ou seja, essa parece uma informação trivial, simplória, que não tem muita relevância, mas quando nós analisamos o contexto, ou seja, vendo aqui a visão dos grupos, isso aqui já nos traz um sinal de alerta de qual possível lugar estaria sendo realizado esse jantar. Uma observação importante dessa passagem, que retrata uma característica particular das mulheres judias, que tinham a função de apanhar água, onde eram utilizados cântaros para esse armazenamento. O grupo dos essênios era majoritariamente composto por homens, o que assinala o texto que tais funções eram exercidas pelos homens da comunidade. Esse é um dado importante para a análise contextual do período vivido nos dias de Yeshua, que antecedem a sua crucificação e morte. Exatamente aquela proposta inicial que nós estamos aqui tentando passar nesse shiur. Exatamente que acontece a sua reunião, ou seja, o seu jantar festivo da Pessa ou da Páscoa, né, judaica, exatamente dentro de um contexto de uma comunidade essênica. Por quê? Por causa dos indícios da característica que o texto começa a nos direcionar, né? E nós sabemos, através de ensinos e de estudos arqueológicos, que os essênios, eles em princípio habitavam em uma comunidade que ficava próximo do Monte Moriá, exatamente uma possível área, né, onde foi colocado ali, né, como sendo o local para essa reunião. Então tá aí uma foto, né, do cenáculo, no ambiente ainda hoje. Isso é um local de alta, né, rotatividade de pessoas, tendo em vista que esse local é apontado como o local da última ceia, né, do último ceder de Pessa de Yeshua com seus talmidim. Então, isso, né, nos direciona que estava sendo, ou que estava acontecendo dentro de uma comunidade essênica, pela posição geográfica desse local, exatamente no local onde é apontado aí como um bairro ou uma comunidade de essênicos. Yeshua celebra, né, o ceder com seus discípulos. Depois deste evento, eles acompanham o homem até o local. O Senhor, né, pede aonde poderemos celebrar a nossa Páscoa, conforme está o relato aí dos evangelhos, né? E Mateus capítulo de 26, do 26 ao 30, o texto assim dispõe: enquanto comiam, Yeshua pegou um pão, pronunciou a brachá, quebrou-o e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei, este é o meu corpo. Versículo 27, em seguida tomou um cálice, deu graças, ou seja, proferiu a brachá novamente, e entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei do fruto da vide convosco, no reino do meu Pai. Versículo número 30, e assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa é uma outra informação que também vai fazer parte deste quebra-cabeça, né, que nós vamos juntar as peças para formar essa imagem exatamente do contexto que nós queremos aqui apresentar para vocês. Então, conforme relatado por Lucas no capítulo 22, no verso 14, quando chegou o momento, Yeshua e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Seguindo, Shabat solene, aqueles que antecedem dias festivos, e Shabat semanal, o 7º dia da semana. Ou seja, vamos apresentar aqui exatamente que Yeshua celebra o seu ceder um dia antes
do Seder, que era o calendário oficial de Jerusalém, conforme os textos. Na passagem descrita no slide anterior, Yeshua celebra o seu Seder, ou seja, o seu jantar de Pêssah com seus discípulos, e após cantarem, seguem para o Getsemane, lugar da prensa, Get Shemen, ou seja, lugar da prensa das azeitonas, para orar com seus discípulos. Na madrugada deste dia, ele é preso pelos guardas do Sinédrio e levado para a casa de Anás, o sumo sacerdote, sogro de Caifás, onde passa pelo seu primeiro julgamento. Ato contínuo, ele é levado para a casa de Caifás, onde o Sinédrio, coloquei entre aspas, porque não era todo o Sinédrio, era alguns representantes do Sinédrio, já estavam reunidos, e nesse contexto Pedro o nega 3 vezes. Todos sabem exatamente que antes dessa situação, Pedro tem aquele embate com o Senhor, fala, não, Senhor, está chegando a hora do meu sofrimento, tenho que ir para Jerusalém, e Pedro fala, não, Senhor, tu não vais, eu não vou deixar. Pedro, aquieta-te, antes do cantar do galo tu me negarás 3 vezes. Dentro deste contexto, do momento da prisão, quando ele é levado lá, especialmente aqui para a casa de Anás, sumo sacerdote, aqui há um primeiro julgamento. Segundo ponto, ele é levado para a casa de Caifás, que era o genro de Anás. Depois, na manhã seguinte, bem cedo, ele é levado para Pilatos. Pilatos, vendo a sua situação de Galileu, o manda para o governador Herodes, que desdenha, tem toda aquela passagem onde ele desdenha dele, pergunta para ele se ele é mesmo filho de Deus, coisa do tipo, e depois o manda novamente para Pilatos. Quando Pilatos o recebe pela segunda vez, existe aquela situação de soltar um preso, pela época da Páscoa, e no final Pilatos faz a pergunta para a multidão, e os saduceus inflamam as vozes dos presentes para condená-lo. Ou seja, o que quereis que faça com Jesus? Crucifica-o. Então, aqui nós temos a trajetória dos eventos que ocorreram depois que Yeshua tinha celebrado o seu Pêssah às 18 horas da quarta-feira, quando ele termina o Seder. À noite ele vai para o Getsemane, dali ele tira um momento de oração, ele é perturbado, acontece aquela situação, Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesta mesma madrugada aparece Yehudá, Judas, com os guardas do Sinédrio, e estes guardas o levam preso. Durante a madrugada tem o primeiro julgamento, então, na casa de Anás, depois ele vai para a casa de Caifás. De manhã bem cedinho eles estão no pretório, apresentando ele para o governador romano, que o encaminha para Herodes. Depois Herodes retorna ele para Pilatos, e no final de tudo isso, eles inflamam a multidão para que mande, no caso, o governador dê ordem para que ele seja crucificado. Olha o que diz aí a partir do verso 16. E Pedro estava fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à encarregada da porta, e levou Pedro para dentro. Então a encarregada da porta disse a Pedro, não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Olha aqui o ato um dos momentos de negação. Depois levaram Yeshua da casa de Caifás para o pretório. Preste atenção. E era pela manhã bem cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Ou seja, a Páscoa oficial, foi um dia após aquela Páscoa que foi celebrada com Yeshua e seus talmidim. Aqui está a comprovação de que aquelas lideranças judaicas, eles não quiseram entrar no pretório para acompanhar a questão do julgamento mais de perto, porque eles não queriam se contaminar para poder celebrar o Pêssah. Exatamente o que? Na quinta-feira. Na quinta-feira, ou seja, depois de toda essa trama de julgamento, de vai para Herodes, volta para Pilatos novamente, às 9 horas da manhã, ele é liberado, vamos assim dizer, para seguir o caminho do Calvário. Como se vê entre o relato de Lucas 22 e do texto de João 18, do 26 ao 28, o Seder de Pêssah do calendário oficial do templo ocorreu no dia seguinte ao Seder de Pêssah celebrado por Yeshua e seus discípulos, seguindo
segundo a análise da contagem dos dias pelo calendário dos essênios, conforme João 10:19. E esse era o dia da preparação, por volta da hora sexta, ou seja, às 9 horas da manhã, quando então Pilatos declarou aos judeus: eis aqui o vosso rei. Yeshua é entregue para ser crucificado às 9 horas da manhã e às 15 horas ele morre, ou seja, ele entrega o seu espírito. João 19:31. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especial sagrado, ou seja, aqui nós temos a ideia que não é o sábado, o sétimo dia da semana, mas sim um descanso solene pela festividade da Pessa, que acontece exatamente na véspera do dia, e sexta-feira que é a véspera do Shabat. Ou seja, nós temos um Shabat ligado ao outro. E isso em que em muitas situações as traduções João Ferreira de Almeida das escrituras para o português acaba causando um desentendimento ou um desencontro na ideia das pessoas que ligam o Shabat sempre ao sétimo dia da semana, não atentando para a situação do Shabat solene. Os judeus não admitiram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro, e em seguida do outro homem, que com Yeshua havia sido crucificado. Neste momento, ou neste cenário, posterior a isso, aparece a figura aqui de José de Arimateia, um homem rico que pede o corpo de Yeshua. Então vamos lá. À tarde do 14º dia de Nissan, conforme o calendário hebreu, para a celebração da festa do Pessa, como relata o texto, era o dia especial da preparação, onde eram imolados os corbanotes, ou seja, os sacrifícios, no pátio do templo, para serem comidos durante o Seder, no início do dia 15 de Nissan, conforme está escrito na Torá. No momento da apresentação dos sacrifícios, Yeshua estava entregando o seu espírito no madeiro. Então isso aqui é fantástico, é fenomenal, porque ele representa exatamente o papel desse cordeiro. Ele é exatamente esse papel desse cordeiro quando o próprio Yohanan, o imensor, João, seu primo, o vê às margens do Jordão, quando inicia a sua missão de apresentar as boas novas para o mundo, e o próprio Yohanan o vê às margens do Rio Jordão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele estava se referindo exatamente aos cordeiros que foram sacrificados no Egito, ou seja, a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, e depois isso foi instituído através da Sagrada Torá para que o 14º dia de Nissan, na viração do dia, acontecesse os sacrifícios dos corbanotes, que representaram aqueles cordeiros que tiveram seu sangue passado na porta da verga e nos umbrais das casas, para que o anjo da morte destruidor não entrasse dentro daquela casa e ceifasse vidas. Antes do cair da noite, ou seja, ainda durante o dia, conforme relata Mateus 26, José de Arimateia pede o corpo de Yeshua para sepultá-lo quando ainda era dia. Deixo aqui grafado em vermelho para que isso chame a atenção, por causa da profanação do Shabat de Yom Tov, exatamente conforme falaram as autoridades, Não vamos deixar os corpos pendurados, que já vai entrar a Pessa, e não vamos aqui deixar homens pendurados em madeira para profanar o dia santo. Ele é colocado num sepulcro próximo ao local de sua crucificação. Isso, quinta-feira à tarde, depois das 15 horas. Yeshua e as profecias da sua morte e ressurreição. Agora aqui nós entramos na reta final desse shiur. Notem que um sábado especial sagrado não está se referindo ao sábado do sétimo dia da semana, mas ao dia de descanso solene por causa da festa da Pessa, ou seja, todas as festividades, todas as moedim de Levítico 23, elas são consideradas Shabbatot. É desrecomendado, é proibido o trabalho. É para ser um momento de festa, um momento de adoração, um momento de celebração do nome do Senhor. Então as profecias que relatam a morte de Yeshua são exatamente aquela mesmo que ele cita, o sinal de Jonas, Mateus capítulo 12, uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas não lhe será dado nenhum sinal que não seja o do profeta Jonas, que durante 3 dias e 3 noites
ficou no ventre do grande peixe. Assim também importa, né, que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, as palavras do próprio Yeshua já ratificam e elas já corroboram para uma linha de entendimento em que nós temos que fazer uma contagem onde haverão 3 períodos de dias e 3 períodos de noite. Isso é muito importante para que nós entendamos todo o contexto de como se deu essa semana, ou seja, esses fatos que antecederam a sua morte e crucificação. E nós temos aí o outro achado arqueológico que sempre vem à tona para poder corroborar com as Sagradas Escrituras e também com a fé dos Yehudim, Netzarim, ou seja, dos judeus nazarenos, judeus seguidores do Messias Yeshua. A visão de Gabriel ela é datada do século I antes, né? Ou seja, antes do advento do Mashiach, no Mar Morto, em Israel. E ela está lá, né, com as inscrições, foi feita a tradução dos textos, né? E lá tem uma ordem do anjo Gabriel, onde ele fala, Sar Hassarim, príncipe dos príncipes, em 3 dias volte à vida, o anjo Gabriel te ordena. Então aqui eu botei a gravura, né, a foto de uma senhora dando uma olhada aqui nesta pedra, onde está a inscrição, né, de vários textos, e um dos textos é exatamente esse aqui, a ordem de Gabriel para o Messias. Mais um fato arqueológico que comprova a questão que o Messias deveria ressuscitar ao 3º dia. Então, eu fiz aqui o gráfico e nós temos a seguinte informação primordial para poder fazer o entendimento da contagem regressiva dos dias. No 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Yeshua, ainda de madrugada. Essa informação é de extrema importância. Quando ainda estava escuro, e viu a pedra removida, conforme relata João 20, 1 e 2. Ou seja, nós temos aqui uma informação fundamental. Ela vai no período entre a noite e o amanhecer do 1º dia da semana, ou seja, Yom Rishon, na contagem judaica. Yom Rishon, 1º dia da semana. Ela vai nesse intervalo de tempo onde está descrito aqui uma noite, que é a noite do sábado para o domingo. E quando ela chega ao local do sepulcro, ela encontra o túmulo vazio porque a pedra já estava removida. Então, se nós fizermos uma contagem regressiva para que se faça a perfeita interpretação das profecias que falam dos 3 dias e 3 noites, nós vamos ter esta noite, que é a noite que coincide com a noite início do 1º dia, que é a ressurreição, contando a partir das 18 horas, como está escrito. Nós temos o dia do sábado inteiro, nós temos a noite de sexta para sábado, ou seja, segunda noite, nós temos o dia de sexta-feira, o dia inteiro de sexta-feira, e nós temos aqui a noite e o dia de quinta-feira. Yeshua celebra o seu Pessa um dia antes do dia do calendário oficial. Às 18 horas o CD tem início. Ele vai para o jardim, para o Getsemane. Aqui ele está em oração, naquela oração onde ele se perturba. Nós temos aqui o encontro de Judas, o traidor, com aquela guarda. Ele passa pelos primeiros julgamentos de Anás e Caifás e de manhã bem cedinho, 6 horas da manhã em diante, ele está no pretório para passar por todo aquele julgamento, onde ele é avaliado, né, por Pôncio Pilato. Depois ele vai para Herodes, depois ele volta, acontece o julgamento ali quando ele faz a soltura do prisioneiro. E nós temos aqui das 9 às 15 horas é o período exatamente onde ele entrega o seu espírito, ou seja, ele morre. E nesse intervalo de tarde, aonde estavam acontecendo os korbanot, né? O korban Pessa estava sendo sacrificado no pátio do templo, foi exatamente no momento crucial onde ele entregou o seu espírito, e nesse intervalo de tempo, ainda durante o dia, José de Arimateia vem e o enterra em um sepulcro. Ou seja, ainda durante esse dia de quinta-feira, que de acordo com a contagem do calendário oficial, estava sendo o Korban Pessa apresentado, para que não se profanasse o Yom Tov, exatamente aqui não entrasse no Shabat, que inicia aqui às 18 horas, vem a ordem, né,
Os saduceus, os fariseus pedem para que os corpos fossem retirados antes de entrar no Yom Tov, antes de entrar no Shabat. Então nós temos aqui um período de dia, uma noite, um período de dia, uma noite, um período de dia, uma noite que inicia um novo dia, e aqui vem a ressurreição. 3 dias e 3 noites, conforme a profecia, conforme o sinal de Jonas, conforme a tabuleta, né, de a visão do anjo Gabriel, e conforme Oséias, capítulo de número 2, 6:2. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 2. Né? Nós temos exatamente essa cronologia, ou seja, essa contagem que ela tem que fazer, ou seja, esse caminho inverso para que a profecia ou as profecias elas fechem perfeitamente com aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. A profecia de Oséias diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia se levantará, ou nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Ou seja, nesse intervalo aqui, o início de um novo dia se dando aqui às 18 horas do sábado, e o amanhecer, o alvorecer, por volta entre as 4 e 5 da manhã aqui, quando ainda estava escuro, Maria Madalena vai ao templo e acha o sepulcro vazio. Ou seja, 1 noite, 2 noites, 3 noites. 1 dia, 2 dias, 3 dias. O sinal de Yoná está perfeitamente preservado. A tabuleta do anjo Gabriel também está perfeitamente preservada e encaixada nesse contexto. E nós temos aqui o Yom Rishon, o dia exato aonde ele deveria ressuscitar, ou seja, ao 3º dia, e não após o 3º dia. Porque se ele ressuscita após o 3º dia, então ele não ressuscitaria no 3º, ele ressuscitaria no 4º. Então, fecha perfeitamente aqui, de acordo com os relatos, os dados arqueológicos, né? A análise do contexto judaico, dos dias ou dos tempos vividos por Yeshua e seus Talmidim, e nós temos essa informação não como um dogma ou como algo que ele é apresentado de forma impositiva como absoluta verdade, mas é algo que deve ser levado em consideração, porque é uma análise, né, principalmente aqui feita por judeus, estudiosos da academia, né, de faculdades, e também de rabinos que são ali discípulos, né, do mestre Yeshua, ou seja, do nosso Yeshua, onde nos é apresentada uma posição que se encaixa, ou seja, ela está contida dentro do enredo dos dias, dos fatos que aconteceram anteriores à sua crucificação. Isso aí nos enche de alegria. Nós saímos aí de um ensino que de uma certa forma não nos direciona para a verdade. Não existe a possibilidade dele morrer na sexta-feira, né, dele ser crucificado, enterrado na sexta-feira e ressuscitar no domingo. Nós teríamos uma noite, um dia, e na segunda noite, praticamente aqui para o 2º dia, ele estaria. Esta informação, ou seja, esta data comemorada pelo calendário do cristianismo, ela não bate com o ambiente profético, ela não se encaixa com as profecias conforme está descrito nos livros aí das Bessorot, das Boas Novas, né, a Brit Hadashah, e também com a tudo aquilo que foi apontado aí, fatos arqueológicos, né, a análise dos calendários é algo de fundamental importância para que nós possamos chegar a um entendimento mais aclarado acerca do dia exato. Então, essa é uma proposta, né, da nossa visão, a visão que compartilho aí os meus irmãos do Conselho Brasileiro do Judaísmo Messiânico, né, na pessoa do nosso presidente, o Rosh Maurício Ulisses, que tem a sede desse conselho lá em Joinville. Então, nós estamos por mais de alegres e satisfeitos por poder partilhar, e agradecendo ao David Tetzlaff, nosso Arri, que nos fez a proposta desse shiur. Então, shalom a todos e muito obrigado. Todá.